Então, vamos começar aqui a gravação da nossa próxima aula, né? Correspondente ao capítulo 13 do nosso livro, texto do Carlos Souza Pinto e o comportamento de areias, né? O comportamento das areias, ele está na moda agora, vocês vão ver, principalmente por causa dos problemas de liquefação que nós tivemos, na barragem de Brumadinho, né? E aí, por causa disso, né, o interesse nesse assunto aumentou bastante, tá bom? Quando vocês estiverem estudando, né, geotecnia, ou quando vocês estudam geotecnia, é assim, é muito simples, né? Parece até simplista demais, mas você sempre tem que tentar mais ou menos organizar sua mente assim. Existem as areias, né, os comportamentos de solos arenosos, né, e dos argilosos, né? É claro que isso aqui é uma simplificação grosseira, né? Mas essa separação facilita bastante na hora de você interpretar resultados e até mesmo, né, tentar fazer projetos, essas coisas. E por causa disso é que o livro traz exatamente nessa separação aqui, né, o capítulo 3 é exatamente sobre comportamento de areias. Então, o que se encaixa em areia, né? Porque, como eu falei para vocês, é muito simples, né? Você dizer assim, areia, areia, né? Mas o que se encaixa em areia, né? Primeiro, tem que ter, né, um teor de finos menor do que 12% para nesse caso da gente aqui, né, se você tiver um teor de fino muito, maior do que 12%, né, você imagina o seguinte, você imagina que você tem aqui um grão de areia, né, você tem outro grão de areia, eles vão estar se tocando, né, interagindo, que nem a gente já discutiu, e aí você imagina que se você tiver uma quantidade de argila muito grande, né, a argila vai estar aqui, a argila é bem menor do que a areia, né, ela tem ordem de grandeza aí de 4 vezes menor do que a areia, mas se tiver uma quantidade de argila muito grande, ela vai acabar interferindo. Então, ao invés de você estar tritando, né, do contato que está sendo feito ser de um grão de areia com outro grão de areia, na verdade, eles não se tocam, né? Então, por isso. Outra coisa, né, geralmente quando a gente fala de areia, a gente fala de quartzo, né? Tem as areias calcárias também, né, calcárias, né? Mas essas areias calcárias, o comportamento delas é bem complicadinho. Por quê? Porque você tem quebra de grãos, tá? Quebra de grãos. Em inglês se chama crash, né? Crushable materials, né? Quebra de grãos, né? Já a areia quartzo, né? A quebra já não acontece com tanta facilidade assim. Né? Você até tem, né? Imagina aí que você tem um grão aqui, né? E aí quando você está tritando com o outro, você tem aí uma pequena, digamos assim, uma aresta se quebrando, né? Mas no caso das areias calcárias, como elas têm origem, né, em conchas, então você tem aí umas coisas mais ou menos desse tipo, e o calcário não é tão resistente quanto o quartzo, né? Então ele acaba se quebrando realmente, tá? É, Também, né, é sempre bom ter noção de tamanho, né? Então, o que a gente chama de areia, né, maior do que 5 milímetros, né? E como eu tinha falado para vocês, né, se o teor de fino for maior do que 20%, então realmente o comportamento vai ser dominado pelos finos, né, então aí entra no capítulo 14, né, então a gente troca de capítulo, digamos assim, né, vai para o capítulo 14, tá bom? Outra coisa, né, outras características, né, sempre tem que lembrar que a permeabilidade da areia é altíssima, né, ela é alta, né, então o que significa isso, né, significa, né, que se você fizer um carregamento, o processo de adensamento, olha só, novamente, né, adensamento, vai ocorrer muito rápido. Tá? Então, você não vai ter geração de excesso de poropressão, né? Então, o excesso de poropressão, né, vai ser dissipado rápido e aí isso facilita bastante a interpretação dos resultados, certo? Então, né, como a gente acabou de falar aqui, geralmente a gente vai ter carregamentos que são denominados de drenados, né, que é exatamente essa história aí do da poropressão, do excesso de poropressão, pessoal, não é poropressão, do excesso de poropressão C0, tá? Geralmente a gente faz ensaios CDs para areia, né? Então a gente vai fazer os ensaios sempre CDs. E aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Por exemplo, se vocês olharem aí estudos sobre areia, vocês vão ver que no Japão, né? Por exemplo, né? Eu estou dando o exemplo do Japão, que é o que eu mais conheço, né? Os trabalhos, eles estudam muito o comportamento não drenado de areia. Aí você vai dizer assim, Manuel, mas poxa vida, por que
drenado de areia, porque lá eles têm terremotos, né? Então, quando você tem um terremoto, o que é que acontece? O terremoto, ele é um carregamento em ondas, né? Então, a energia é transmitida em ondas. Então, o que você tem é que a poropressão, né? A poropressão, ela aumenta muito rápido e não dá tempo de drenar por causa do efeito de ressonância das ondas, né? Então, vem uma onda, aí logo em seguida vem outra, aí logo em seguida vem outra, então você acaba não conseguindo dissipar, tá? Então, nesse caso aqui, né, quando a gente tem terremotos ou carregamentos cíclicos, né, ou ainda, quando nós temos uma condição de areia fofa, né, em que ela pode ter contração, ou seja, uma variação de volume, né, menor do que zero, ou seja, ela vai reduzir de volume. Nesse caso aqui, às vezes a gente precisa tratar a areia como sendo não drenada, tá bom? Nesses casos aqui, tá certo? Vai já aparecer o exemplo aí da liquefação que ocorreu em Brumadinho, e aí eu explico mais um pouquinho. No caso, eu não sei se vocês viram, mas eu usei a expressão fofas, né, agora há pouco, né? E a gente pode dizer que a areia ela pode se encontrar, né, vamos falar assim, na condição compacta, tá? Ou fofa, né? O que é areia fofa? Ah, é areia de duna, né? Você está caminhando nela, aquela areia de duna, né? É óbvio que né, tem areias fofas que não são naquela forma, né? E aqui tem uma figurinha, né, do nosso livro, né? E fica bem claro, né, o que acontece, né? A estrutura da areia, né, tá como se fosse um castelo de cartas aqui, né? Isso aqui, obviamente, que todo mundo percebe que isso aqui não é estável, né? Então, por exemplo, se eu tiver um carregamento, esse grão vem para cá, esse grão desce aqui, esse aqui desce, né? Então, o que significa isso? Significa que quando eu fizer um carregamento, né, ou seja, quando eu aplicar lá no meu corpo de prova do triaxial, né, então vamos pegar aqui o nosso corpo de prova do triaxial, certo? Então, eu estou aqui com a tensão confinante, né, um sigma 3, né, tensão na câmara, né, sempre efetivo, se eu não botar aqui a linhazinha, mas já está subentendido que é efetivo. Então, estou aqui com a tensão na câmara, né, e aí eu faço um carregamento, né, eu começo a aplicar aqui o sigma 1, vou crescendo o sigma 1, né. Então, essa diferença entre o sigma 1 e o sigma 3, pessoal, é o que a gente chama de tensão desvio, tá? Tensão desvio. Vocês vão ouvir muito falar nisso, quem for aí para... E aí o que acontece, né? Quanto maior a tensão confinante, maior a resistência do solo. Isso a gente já sabe. Mas para as areias fofas, o que acontece é que essas deformações, né, acontecem muito rápido. Então você tem uma deformação alta, né, e uma inclinação baixa, né? O que isso aqui significa, de certa forma? Isso aqui significa um módulo, né? Um módulo baixo, né? Então, que é o que a gente espera mesmo, né? Você tem um material fofo, você não vai imaginar que a rigidez dele seja elevada, né? Outra coisa também que é importante perceber é que quando a gente tem uma areia fofa, que a gente vai fazer o ensaio, preste atenção, né? Ela vai contrair, né? Então, durante o ensaio, ela vai contrair, né? Você vai ter contração, né? Se vai ser maior ou menor, aí depende do nosso problema, mas a gente vai ter uma contração, tá certo? Manuel, mas durante um ensaio você pode ter um comportamento que não é contração? Sim. Né? A gente vai ver que as areias densas, ao contrário das areias fofas, elas fazem um comportamento assim, ó. Elas contraem um pouquinho e depois expandem, tá? Aí, o que acontece? Nós vamos fazer o nosso ensaio, né? Nós vamos fazer o ensaio aqui com sigma 3 inicial, tá certo? E aí vamos aumentando o nosso sigma 1 até atingir a ruptura. Ótimo. Então, isso aqui é a nossa primeira curva. Fazemos exatamente a mesma coisa com o segundo, sigma 3, vamos aumentando até atingir, né, a ruptura. Temos o segundo ponto. Juntando esses dois pontos, né, esses dois círculos, né, fazendo uma tangente, nós obtemos aqui um ângulo de atrito, né, o sigma F aqui é o nosso ângulo de atrito, que é exatamente o parâmetro que a gente está procurando. Presta atenção, areia não tem coesão. Professor, estou lá no estágio, né? E me mostraram um
resultado lá de uma areia que tem coesão. Então, você tem que fazer duas coisas. Você tem que voltar aqui, ó, e ver se o teor de finos é alto, certo? Ou, né, você desconfia do ensaio, tá bom? Então, basicamente é isso. Agora, né, a gente vai agora apresentar aqui as areias compactas. Então, nós estávamos falando aqui sobre as areias compactas, né? Ao contrário das areias fofas, né, as areias compactas, elas não têm espaço para, né, por exemplo, como naquele caso lá que eu tinha falado para vocês, né, de haver uma contração grande, né, um movimento grande, né? O movimento aqui necessariamente vai acontecer por rolamento, né? Então, por exemplo, essa partícula aqui vai ter que passar por cima dessa, né? Essa por cima dessa, sei lá o que, essa por cima dessa. E isso aí gera um comportamento totalmente diferente, né? Então, vamos dar uma olhada aqui novamente nas curvas, né, das areias fofas, né? Não é correto falar isso, pessoal, tá? Não é correto, mas ela se assemelharia a um material dúctil, né? Então, se assemelharia. Cuidado, não pode falar que uma areia é dúctil, pessoal. É só para explicar, né? O que significa isso? Que você tem aqui um comportamento, né? Vai crescendo, 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 até ficar assintótico para grandes deformações, tá? Só um comentário. O material rompe aqui mais ou menos com, sei lá, 8, 10%, tá bom? Aqui não, pessoal. Aqui, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter um comportamento, né, em que, primeiro, ele é mais rígido, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a rigidez é maior, né? E aí, à medida que você tem o aumento aqui, né? Aumentando, 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 aí chega num ponto aqui de pico. Que pico é esse, né? Lembra daquela história que eu falei para vocês que você vai ter o rolamento, né, das partículas um para o outro? Pronto, aí aqui é quando ela rola, né? Aí quando ela rola, você tem, né, uma redução e aí tende para um comportamento, né, assintótico semelhante ao que a gente observou no outro, né? Então, essa faixa aqui, ó, né, essa parte aqui que você tem acima, né, do assintótico, é o que a gente chama de resistência de pico, tá? Resistência de pico, tá bom? Aí você pode observar aqui que você vai ter exatamente o mesmo fenômeno aqui para uma outra tensão confinante, né? Aqui é exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito na outra, né? Tensões confinantes diferentes. E aí, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que a variação volumétrica, ela é totalmente diferente, tá? Por quê? Aqui é contração, aqui é dilatação. O que é dilatação? É quando o corpo de prova aumenta de volume. Então, olha que interessante, né? Enquanto aqui você tem uma redução do volume, né? Então, o volume que diminui, né? Aqui você tem um aumento do volume, né? O volume aumenta. E por que isso é importante, né? Esse aumento no volume aqui, pessoal, é que permite, né, essa resistência de pico aqui, tá bom? Então, aqui você tem uma pequena contração seguida de uma dilatação, tá bom? Aí, bem rápido, tá? Solos dilatantes, né, no caso aí as areias dilatantes, elas são mais desejadas, tá? A gente prefere elas do que as areias fofas, o que é meio óbvio, né? E aí, aqui quando a gente vai determinar, né, a resistência, né, aí a gente tem um problema. Por quê? Porque eu tenho 2 círculos de Mohr para ruptura, tá certo? 2 círculos de Mohr para ruptura, tá bom? Eu posso pegar, né, a tensão sigma1 no pico, né? Então eu posso pegar aqui o sigma1 no pico, ou eu posso pegar o sigma1, né? Cuidado, aqui não é o valor, não é sigma 3, aqui é só porque foi realizado o ensaio com sigma 3. Eu posso pegar, né, então aqui sigma1 pico ou sigma1 residual, né? Esse valor assintótico aqui. E aí, consequentemente, eu tenho 2 curvas. Isso aí é exatamente assim mesmo. A gente vai ter 2 ângulos de atrito. A gente vai ter um ângulo de atrito, tá bom? De pico, que geralmente, né? Geralmente não, é maior que o ângulo de atrito residual. Tá bom? Então, isso aí eu recomendo que realmente vocês aprendam sobre o comportamento, né, desse material nessas 2 condições, tá bom? Aí, resumindo aqui, né, isso aqui foi tirado do livro, né, mas de uma outra apresentação aí que eu encontrei na internet, mas isso aqui está no livro também, então não se caracteriza como cópia, não, tá? Porque realmente eu achei muito interessante, né, eu achei bem interessante, né? Eu resumo, né, areias fofas e compactas. Na areia fofa, né, você tem uma reacomodação dos grãos, né? Vamos voltar aqui, ó.
Tá vendo? Reacomodação dos grãos. Né? Os grãos vão tender a ficar mais, né? Você vai ter uma redução do volume e isso vai gerar um aumento da compacidade, né? Então, olha que interessante, né? Você vai começar com areia fofa e talvez, né, no final do ensaio, você esteja ela com ela mais densa. Já as compactas, o que é que vai acontecer? Você não vai ter a reacomodação dos grãos da mesma forma, né? Por um mecanismo de redução de volume. Você vai ter uma dilatação, né? Dilatação é aumentar o volume, né? E como é que isso ocorre? Né? Os grãos rolam uns nos outros, né? E isso aqui, pessoal, forma até um efeito chamado dente de serra, tá? Que eu não quis colocar aqui porque é um pouquinho mais, né, avançado, tá bom? Mas aí quando, né, o que vocês realmente têm que entender é que existe esse fenômeno de dilatação, né, de aumento de volume aqui, tá certo? Aí aqui, pessoal, é um assunto que já é um pouquinho mais avançado, tá? Se eu cobrar isso aqui na prova, né, vai ser só do ponto de vista teórico, tá? A gente vê geralmente isso aqui na pós, e isso aqui é uma das coisas mais importantes quando a gente está estudando modelos elastoplásticos de solos, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Eu coloquei um texto aqui, ó. Todos os ensaios foram realizados, né? Todos esses ensaios aqui que o livro mostra foram realizados com, né? A mesma tensão confinante, ou seja, o mesmo sigma 3, tá bom? Então, o sigma 3 é o mesmo, né? O que mudou aqui foram diferentes índices de vazio, né? Então, tinha o índice de vazio 1, índice de vazio 2, índice de vazio 3, índice de vazio 4, tá certo? E o que é que o autor estava querendo mostrar? Ó, presta atenção, né? Cada índice de vazio, né? Então, por exemplo, aqui eu estou com um comportamento fofo, né? Esse 2 aqui também é fofo, né? Se eu for aqui para o 4, ele já é, né? Ele já é compacto. O 3 também seria compacto. Tá? E se eu tivesse um índice de vazio intermediário aqui, provavelmente eu também teria alguma coisa aí, ou fofo ou compacto, né? Mas o que é que interessa, né? A gente não falou que quando é compacto, aumenta de volume? Quando é fofo, né, não diminui de volume? Então deve ter um índice de vazio que nem aumenta e nem diminui, né? Esse índice de vazio que nem aumenta e nem diminui é chamado de índice de vazio crítico, certo? Então, o que é o índice de vazio crítico? É o índice de vazio que, se você fizer um ensaio, a variação volumétrica, tá certo? É igual a zero. É óbvio que acertar isso no laboratório é super difícil, né? Quase impossível. Então, o que se faz é o seguinte: você faz duas amostras aqui mais compactas, né? E mede aqui a variação de volume. Faz duas amostras mais fofas e mede aqui a variação de volume. E aí você interpola essa curva, né? E aí acaba achando aqui o índice de vazio crítico, né? Mas o que importa para a gente é o seguinte: o que é índice de vazio crítico? É o índice de vazio que, se você fizesse um ensaio, né, ele nem ia dilatar, nem ia contrair, né? Agora, vamos interpretar de outra maneira, né? Ora, aqui, ó, são os índices de vazios, né? É o estado fofo. Maravilha. Aqui é o estado compacto, certo? Então, o que a gente imagina? Olha, quando eu faço um ensaio num estado compacto, ele vai dilatar para chegar nesse estado de equilíbrio aqui. Se eu faço um ensaio fofo, né, com a amostra fofa, ela vai contrair para chegar nesse estado de equilíbrio. Então, de certa forma, o índice de vazio crítico, tá certo? É o índice de vazio na ruptura. Tá bom? É o índice de vazio na ruptura. E ele tem um interesse muito grande para a gente, tá certo? Porque, né? Primeiro, porque é o índice de vazio em que a gente tem a tendência, né, na ruptura, né? E segundo, porque, como eu falei para vocês, né, quando a gente está estudando plasticidade, tá certo? A gente estuda esse índice de vazio, né? A gente usa esse índice de vazio para definir lá nossos modelos, tá bom? Aí aqui, né, só explicando aqui um pouquinho, né, a gente tem aqui amostras, né, fofas vão contrair, né, amostras compactas vão dilatar, beleza. Mas aí, olha, como é que a gente faz para saber? Ó? Então, se a gente fizer aqui, né, um gráfico, né, onde a gente coloca aqui o índice de vazio e aqui a gente coloca a tensão, o que a gente vai obter é que para cada tensão a gente vai ter um índice de vazio crítico, tá certo? Então, essa linha aqui, ó, né, é, né, a linha, né,
de estado crítico, tá bom? E aí, preste atenção, se eu tiver uma amostra que está aqui e eu for romper essa amostra, ela vai vir para cá. Porque é isso que acontece com ela, né? Ela vai vir para cá, ela vai, né, na direção do estado crítico. Se eu tiver uma amostra aqui, né, e for romper essa amostra, o que é que ela vai fazer? Ela vai vir para cá, porque é isso que essa amostra quer fazer. Então, a partir, né, desta linha e de onde está o meu índice de vazio, eu consigo dizer se eu vou ter um comportamento compacto ou um comportamento fofo. Tá? E isso é importante para a gente, por exemplo, identificar liquefação. Tá bom? Risco de liquefação. Risco de liquefação. Liquefação. Tá certo? Se né, a areia, né, é fofa e saturada, você tem que ficar alerta. Tá bom? Porque você pode ter um gatilho que gere, né, essa liquefação. Desculpa, essa liquefação não. Essa liquefação, tá certo. Ok? Aí, por que isso é tão importante, né? Acho que todo mundo conhece essa figura, né? Essa figura aqui é a ruptura de bromadinho. Eu tirei aí do Google, né? Peço, não sei se o local que eu peguei vai ficar zangado comigo, mas eu tirei do Google, tá bom? E o risco de liquefação ocorre, né, como eu tinha falado para vocês, né, em materiais fofos, né, só que a gente não usa essa expressão não, a gente usa contráctil, tá? Então, essa linha aqui, né, essa linha de estados críticos, né, em inglês ela se chama Critical State Line, né, ela divide entre estado contráctil, né, contráctil e dilatante, tá bom? Dilatante. Então, o compacto vai dilatar, o fofo vai contrair, então é por isso que a gente chama, né, contráctil dilatante. E essa linha, conhecer essa linha aqui é essencial para a gente. E por que isso, né? Porque se por um acaso você tiver um material, preste atenção, se você tiver um material, né, contráctil, né, contráctil, e você tiver um gatilho, né, você gerar o fechamento desses vazios, ou seja, você gostaria, né, de reduzir esses vazios, só que como esses vazios estão cheios de água, né, porque o solo está saturado, e a água é incompressível, então essa variação de vazio vai virar excesso de poropressão. E aí o que é que acontece, né? Olha só, se a gente desenhar aqui nosso círculo de Mohr, né, a gente imagina o seguinte, ó, é relativamente fácil de entender esse comportamento. Imagina que aqui é a nossa envoltória de ruptura, tá certo? Imagina que a gente tem aqui as nossas tensões efetivas agora, né, nesse momento, e que um gatilho, né, um gatilho qualquer, né, fez com que a estrutura dessa areia, ó, presta atenção aqui, né, essa estrutura aqui, ó, colapsasse, né? Quando ela colapsa, né, isso aqui está cheio de água, isso aqui está cheio de água. Está cheio de água. Agora, para isso aqui colapsar, o que é que vai fazer? Vai querer expulsar essa água. Se essa água não conseguir sair, né, você vai gerar um excesso de poropressão. E o que acontece com excesso de poropressão? Faz com que você desloque, né, o nosso círculo de Mohr. A gente viu isso na última aula para cá. Então, você vai deslocar o círculo de Mohr na direção da ruptura. Tá certo? E aí, né, acontece essa tragédia aqui. Tá bom? Né, por que isso aconteceu nas barragens de rejeito, né? Esse rejeito aqui, pessoal, é um rejeito lançado, né? Então, ele geralmente ele fica no estado fofo, geralmente, não é sempre que ele fica no estado fofo, a gente tem que fazer ensaio para determinar ele, tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos agora dar uma mudada aqui, né? A gente vai estudar agora algumas propriedades mais específicas, né? A primeira delas é como é que o ângulo de atrito varia com a tensão confinante, tá bom? Como é que você poderia fazer isso? É simples, né? Você faria, né? Você sabe que a coesão na areia é zero, né? Para a areia. Então, se a coesão na areia é zero, né? Você sabe que um dos pontos da envoltória é aqui, né? E aí você faz com a primeira tensão confinante, com a segunda tensão confinante, com a terceira confinante, e aí o que você vai ver é que tem uma diferencinha de nada aqui, ó, tá vendo?
Aí, se você medisse esses ângulos para cada uma das tensões confinantes, você ia ver, por exemplo, que no primeiro ângulo aqui, ó, tá dando, sei lá, 36, né? Vamos botar 36 aqui. E no último aqui tá dando 31. Tá certo? E aí, Manuel, o que é que faz? Né? Então, é muito complicado você fazer, né? Você utilizar, né, um modelo em que o ângulo de atrito, né, muda, né? A gente teria uma envoltória curva, tá certo? Então, o que é que a gente faz? A gente pega aí alguma coisa, né, intermediária entre o comportamento, né, do primeiro, né, que é 36, tá certo? E do último, que é 31, tá bom? Então, a gente tenta pegar aí alguma coisa intermediária, ok? Isso aqui é uma atividade que precisa de um pouquinho de experiência, mas nada, né, nada muito grande, não. Aí você vai dizer assim, Manuel, para ficar a favor da segurança, não era melhor pegar 31? Pois é, pessoal, mas aí olha só, né? 31 é a 1.200, né? Agora imagina né? Imagina aí que a gente está trabalhando lá na nossa barragem, no nosso atento, né? Seja lá o que for, né? Entre 300 e 500. Por que eu vou pegar 31, né? Por que eu não pego aqui? Tá bom? Ou se eu estou trabalhando entre 100 e 300, por que eu não pego aqui? Tá certo? Então, assim, depende de onde, né, a faixa que você está, tá bom? Uma outra coisa também que influencia bastante no ângulo de atrito, tá bom? É se a areia está compacta ou fofa, tá? Geralmente, o ângulo de atrito das areias compactas, né, é de 7 a 10 graus o ângulo de atrito das areias fofas, ok? Uma outra coisa que tem uma influência, assim, gigantesca, tá certo? No ângulo de atrito é a curva granulométrica, tá bom? Então, por exemplo, se você pegar aqui um material mais uniforme, né? Então esse aqui é mais uniforme, esse aqui é mais não uniforme, né? Aí você escolhe aí como é que você chama. Se você diz que esse aqui é mais não uniforme e esse aqui menos não uniforme, ou se você diz que esse aqui é mais uniforme e esse aqui menos uniforme. Você escolhe como é que você vai fazer, tá? Lá no começo, né, da geotecnia 1, você tem índices para caracterizar isso, né? Em português é coeficiente não uniformidade, né? Em inglês é só coeficiente de uniformidade, tá bom? Aí você escolhe como é que você vai chamar, tá? E aí, novamente, né? Se você tem uma distribuição mais não uniforme, né? Desculpa, pessoal, eu errei aqui, tá? Desculpa mesmo, é assim, tá? Esse aqui é o mais uniforme e este aqui é o mais não uniforme, tá bom? Então, o que a gente espera? A gente espera que esse material aqui, que é mais uniforme, presta atenção, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grãos de areia perdido aqui na argila, né? Então, esse ângulo de atrito aqui vai ser menor do que, né? Esse aqui do uniforme vai ser menor do que do não uniforme, tá certo? Então, né, materiais não uniformes tendem a ter resistência maior, obviamente que depende da compacidade também, né, e depende de outros aspectos, tá? Uma outra coisa também que tem uma forte influência, né, no comportamento das areias é a forma do grão, né? Então, por exemplo, areias mais arredondadas, né, que são, por exemplo, de origem mais fluvial, né, de rio, né, fluvial, desculpa, fluvial, né? Elas sofreram um rolamento fluvial, elas sofreram um rolamento, etc., né? Elas vão tender a ter, né, um ângulo de atrito menor, é óbvio, né? Aqui você percebe nitidamente, né? Esse grauzinho aqui cairia naturalmente, esse aqui podia ficar enganchado aqui, né? Essas areias aqui tem mais arestas, né? Mais arestas, tá bom? Então, novamente, é uma característica. Uma outra coisa também que pode afetar, né, eu já tinha falado lá no começo, se elas são, é a origem dela, né? Por exemplo, se elas são de quartzo, se elas são de calcário, se elas são de feldspato, tá bom? Geralmente as que têm o maior ângulo de atrito são as areias, né, de quartzo, né? Então, por exemplo, se você tiver uma areia de quartzo, você vai ter um ângulo de atrito maior do que, né, de uma areia de feldspato. Cuidado que existem areias sem ser de quartzo, tá? Existem areias sem ser de quartzo. Uma outra coisa também que é importante, né, e eu gosto de bater aqui na tecla, né, é sobre a coesão ou coesão aparente, né? O que é isso, aparente? Então, vamos lá. Imagina que você tem aqui 2 grãos, né? Vou botar eles bonitinhos aqui. E aí você imagina,
né, que o seu solo, né, que sua areia não está saturada. Então, você formou um menisco entre esses dois. Então, novamente aqui, imagina que você tem 2 grãos de areia e esses 2 grãos de areia, né, estão aqui em contato, né, e aqui a gente tem a água, tá certo? Maravilha. Então, o que vai acontecer, né? Por causa de um fenômeno chamado tensão superficial, e por causa do efeito capilar, né? Efeito capilar, vai surgir uma força aqui. Deixa eu trocar a cor, vou tentar colocar de amarelo. Né? Vai surgir uma força, ela é pequena, né? A magnitude dela é muito pequena, tá certo? Mas que vai fazer com que apareça, né, na areia uma coesão aparente, né? Então, está aqui representado, né? Nós temos aqui o ar, nós temos aqui o grão, nós temos aqui a água, né? E aqui nós temos os meniscos, tá certo? Unindo a água vai funcionar quase como uma cola, né? E aí, o que vai acontecer, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter uma envoltória, né? A envoltória da areia deveria ser só tensão efetiva vezes tangente do ângulo de atrito, né? Mas aí vai surgir aí uma, né, coesão aparente, tá bom? Na areia esse fenômeno é muito baixinho, tá? E a única coisa que ele serve é para a gente brincar, de fazer castelo de areia, tá bom? Não dá para fazer quase nada, não dá para aproveitar, não dá para usar engenharia, tá? A única coisa que você percebe é que dá para fazer castelo de areia, né? Só explicando aqui, no caso aqui, né? Se você pegar a areia seca ou saturada, né, e você joga ela, ela vai descansar, né, num negócio que é chamado ângulo de repouso, tá certo? Ângulo de repouso. Esse ângulo de repouso é aproximadamente igual àquele ângulo residual lá que a gente viu naquela hora, né? Então, se você olhar aqui, né, você tem né, o castelo aqui quase na vertical, né? Isso aqui só se mantém assim por causa da coesão aparente, ok? Mais uma informação aqui, né? Isso é sempre bom, né? Ter ordem de grandeza, né, das coisas, né? Ângulo de atrito, né? Vamos pegar aqui, ó. Fofo, né? Aí vamos lá. Areia bem graduada, né? Fofa. Ó, ângulo de atrito 37, se os grãos forem, né, angulados, né? Se eles forem mais arredondados, 30. Tá vendo a diferença que dá aqui, né? Aí, se for uma areia mal graduada, né? Ou seja, não tem finos, né, no meio dela, né? Então você tem aqui o ângulo de atrito 37 se for angulado, né? E se for arredondado 28, né? Aí só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o ângulo de atrito de materiais mais argilosos, tá? Aí agora vamos lá para compacta. Olha o absurdo que tem aqui, ó. Se uma areia compacta, tá? E for angulado 47, 40, né? Se for mal graduado, 43, 35. Então, por isso é que a gente consegue usar as areias, né, para fazer nossas barragens, né? Olha só, né? Você vai compactar, né? Você vai compactar a areia. Então você consegue fazer aqui, né, taludes bem, né, bem íngremes, né, usando a areia, né, como para fazer a barragem, tá certo? Pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre as areias, tá certo? Os vídeos estão aqui disponíveis no YouTube e eu espero, né, que vocês assistam para a gente poder tirar dúvidas.